Nesse novo ciclo da nossa jornada, a gente vai abrir um espaço para compreender mais da base da nossa segurança interior. Não como um ideal que a gente precisa alcançar, mas como algo que a gente precisa resgatar, que a gente precisa sentir e reconstruir a partir do nosso corpo físico. A verdadeira segurança, ela não nasce na nossa mente, na gente dizendo pra gente que a gente confia. Ela se manifesta quando nos sentimos em casa dentro de nós mesmos. E para isso a gente precisa revisitar quais são as raízes dessa desconexão. Antes da gente buscar a segurança, é preciso compreender o que é que foi que nos desconectou dela. Então, desde os primeiros dias de vida, o nosso corpo ele vai registrando impressões que não passam pela lógica ou pela razão. Essas impressões são experiências sensoriais, emocionais e energéticas que elas vão sendo captadas no ambiente, especialmente no campo afetivo e energético das nossas principais figuras cuidadoras. Então, essas impressões, elas moldam a nossa relação com o mundo e acabam estabelecendo os padrões inconscientes que a gente chama de sombra. A sombra não é aquilo que é ruim, você já sabe, é aquilo que foi reprimido ou desorganizado no nosso campo por uma falta de um ambiente seguro para que ela pudesse se expressar. Então, o nosso corpo físico, ele vai passando por um estágio de desenvolvimento nesses primeiros 7 anos da nossa vida, no qual é muito normal e esperado que ele acabe sendo imbuído de condicionamentos que façam com que essas sombras simplesmente existam. Esse é o processo natural da encarnação. Nós recebemos e vivenciamos o que a gente precisava para que hoje a gente possa olhar para trás e escolher ressignificar muita coisa. Nada está fora do lugar, nenhum condicionamento está fora do lugar. É nesse ponto que entra um processo muito crucial, que a gente chama de autoparentalidade. Nos oferecer aquilo que faltou antes, mas não num sentido de culpa. Porque durante o nosso desenvolvimento corporal infantil, a gente percorre um caminho que foi baseado nas 6 necessidades básicas que o corpo da criança precisava receber para sentir segurança no mundo físico. Então, quando essas 6 necessidades elas não são atendidas ou elas são distorcidas, o que acontece com a maioria de nós, a alma aprende a habitar um corpo que ele não se sente seguro para simplesmente ser. E esse é um solo muito fértil de insegurança, onde a sombra se instala de uma forma profunda, oculta, a gente não consegue ver. Porque a raiz da distorção da segurança interna vive dentro do nosso corpo físico em impressões que a nossa mente não consegue captar. Esses buracos profundos na nossa sensação de pertencimento, de prazer, de entrega, fazem parte da nossa jornada. E é por isso que agora, na vida adulta, a gente precisa olhar de novo para essas camadas e trabalhar de uma forma consciente, oferecendo para nós mesmas aquilo que a gente não recebeu da forma que a gente sente hoje que é coerente com quem a gente se tornou. Então, a confiança na vida, ela não é um processo mental. Quantas vezes você já disse para você mesma que você confia no teu caminho? E quando você se depara diante de uma situação inesperada, você vê a insegurança retornando com muita força dentro de você. Isso acontece porque a confiança, ela só pode emergir quando o corpo vai se sentindo seguro o suficiente para se abrir ao invisível, para se abrir ao inesperado, ao imprevisível, ao fluxo da vida. Então, o sistema nervoso que ele está ferido por conta da falta dessas necessidades, ele não consegue confiar, ele sempre vai tentar controlar. Um corpo que não teve o teu ritmo respeitado ou o teu prazer validado, ele acredita que ele precisa se proteger o tempo inteiro, vivendo em constante estado de alerta e de defesa.
Então, mesmo quando a mente diz, eu quero confiar na vida, o corpo, ele ainda pode estar dizendo em contrapartida, é muito perigoso aqui para soltar o controle, não dá. Então, nesse caminho de descondicionamento, a gente precisa aprender a direcionar a nossa mente para aquilo que pode oferecer, pouco a pouco, uma energia de estabilidade, começando pelo corpo. Esse processo, ele começa com a ritualização do contato com a sombra. Permitir sentir, permitir o acolhimento daquilo que surge, repetir o processo, fazer as práticas, os exercícios, até que naturalmente vá chegando um momento de reparação. Então, nessa aula, o convite é para que você comece a sentir o teu corpo como o solo, onde a sombra se instalou. Olha para ele, enxerga ele assim, porque ele também é o lugar onde a segurança ela pode ser reconstruída. Então, não existe confiança verdadeira se o corpo não puder relaxar. Não existe entrega se o sistema nervoso não puder repousar. Então, aqui começa um novo ciclo, onde o cuidado com a sombra vai se transformando em base para cultivar essa nova relação com a tua segurança interna.